Salve, salve, galerinha, mais ou menos. Tranquilos? Não. Vamos falar de alguns acessórios do aparelho de raio-x diagnóstico nesse vídeo, certo? Qual aparelho? O fixo, né, cara? O fixo. Vamos falar do aparelho fixo. Vamos diminuir ele ali no cantinho e vou colocar um acessório que existe na sala de exames, que é a mesa, tá? A mesa de exames. A maioria dos exames serão executados na mesa de exames, certo? Bom, essa mesa de exame, ela tem uma característica, a maioria delas, ela tem esse tampo móvel, é o tampo. Você não vai você consegue movimentar a mesa, se você arrastar e fizer força, você movimenta, mas o tampo ele é móvel, certo? Ele pode se mover longitudinalmente. Ele tem travas elétricas, certo? Travas elétricas que só irão funcionar quando o aparelho estiver ligado, certo? E lembrando que o aparelho de raio-x, quando está ligado, não produz radiação X até que você prepare o equipamento e dispare o feixe de elétrons, certo? Então, travas, estamos falando de trava, estamos falando da mesa. A mesa, para facilitar o posicionamento do paciente, ela se movimenta longitudinalmente. Ela também se movimenta lateralmente, ou para frente e para trás, como você quiser, certo? E tem mais uma coisinha na mesa também que você tem que ter muita atenção. Aqui embaixo, ó, tem uma alça, né? Uma alça da gaveta, pode ser chamada de gaveta, certo? Isso, na verdade, é o book da mesa. Book, B-U-C-K-Y, se eu não me engano. O nome do cidadão, né, que inventou essas peças do book. Que peças são essas, professor? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar da gaveta. Você abre a gaveta, que na verdade o termo técnico dela é porta-chassi. Porta-chassi. O que é o chassi radiográfico, professor? Bom, o chassi radiográfico é uma coisa como essa daqui, certo? Que ela tem botões, onde você vai abrir e lá dentro você vai colocar o filme radiográfico. Vamos fazer um vídeo só sobre o chassi radiográfico, certo? Mas agora nós estamos falando da gaveta, certo? A gaveta, ela tem as marcações dos tamanhos dos chassis diferentes. Sim, para cada região do corpo você vai precisar de um chassi diferente. Aí, se a técnica for digital, aí não, se for digital não, se for 100% digital você não tem chassi. Mas tem a técnica mista, né, que é o DR, não, que é o CR, Radiologia Computadorizada, certo? Que você vai precisar do chassi sim, certo? Então é o seguinte, ó, tem marcações lá com o tamanho e o local onde você deve posicionar cada um dos chassis que vão estar carregados com filmes radiográficos, detectores de radiação, certo? Bom, depois que eu fechei essa gavetinha, eu tenho que me preocupar com alinhamento do filme radiográfico mediante a mesa. Quando você empurrou a gaveta, você não precisa se preocupar em posicionar ele lateralmente. Não, ele já vai se posicionar, se você colocou ele na gaveta certinho, ele vai se posicionar certinho lateralmente. Agora, longitudinalmente, é você que tem que posicionar. Você pega aqui nele e você pode levar ele para lá, a gaveta para lá e para cá, ou o porta-chassi. O que mais tem no book da mesa? Tem a grade antidifusora, que eu não vou falar como é que funciona a grade antidifusora aqui, hoje nesse vídeo. Eu só vou te dizer que ela existe, a grade antidifusora, ela fica acima do chassi radiográfico, abaixo do tampo da mesa, e ela funciona como um filtro para radiação espalhada, certo? E para aqueles fótons de baixa energia, ok? Então tá, mesa, o que mais nós temos nessa mesa aí? Nós vamos posicionar o paciente. Olha só, cuidado, certo? Paciente, em primeiro lugar o paciente, todo cuidado com o paciente. O equipamento se move, que é para você movimentar o mínimo possível o paciente, certo? Muitas histórias vocês vão ouvir e talvez vão ver algumas coisas, como por exemplo pegar o paciente dos tornozelos e trazê-lo até o equipamento. Não, não faz isso, gente. Se é um paciente debilitado, um paciente idoso, e você puxa ele, ao invés de levar o equipamento, você pode simplesmente, no ato de deslocar uma articulação, isso pode gerar um processo inflamatório no paciente, você vai debilitar esse paciente e quem sabe até encurtar a expectativa de vida desse paciente, certo? Então movimente o paciente o mínimo possível. A mesa se move, o tampo se move, a gaveta se move, certo? E a estativa se move com o cabeçote do equipamento, certo? Sobre o paciente, quando você for estudar na literatura, nem sempre vai estar escrito paciente, tá? Muitas literaturas, na maioria delas, se usa o termo objeto,
objeto de estudo. Porque, veja bem, não necessariamente vai ser um paciente, né? Pode ser um ser vivo, né? Se for para a indústria, por exemplo, vai ser um objeto, aí já não vai ser um paciente. Mas nós estamos falando de paciente, mas eu assim vou usar o termo objeto. Qual é o cuidado que eu tenho que ter quando eu uso o book da mesa, certo? Posicionar o paciente, ó, sobre o filme radiográfico que vai estar lá dentro. Então, bem em cima. Se o paciente estiver lá, você vai levar até ele. E o cabeçote? A mesma coisa. Ele tem essa estativa, a estativa está sobre uns trilhos que não estão desenhados aqui, que não estão aparecendo, perdão, mas ele se movimenta para você chegar até o paciente. E aí você tem que cuidar o quê? Olha só, lá dentro tem o foco, certo? Que é aquele foco real, o foco efetivo. Tem o foco ali, certo? Aí você vai ter o foco, você vai ter o objeto e você vai ter aqui embaixo o receptor de imagem. Existem outras mesas diferentes dessa com receptor digital? Já falei, sim. Tem mesa que sobe, levanta, gira, tudo automático. Eu estou falando da normalzinha, tá? Então, olha só, eu tenho foco, tenho objeto e tenho receptor de imagem. Cuidado quando você for fazer essa imagem, usar isso aqui, usar a gaveta. Por quê? Porque você tem que cuidar o alinhamento, certo? O alinhamento entre o foco, o objeto e o receptor de imagem. E isso, quando a gente for fazer a imagem lá na frente, vai acarretar no enquadramento, que é um fator de qualidade, enquadramento. E que é o que o pessoal mais erra, quando vai para o estágio, tá? É o enquadramento. Não posicionar corretamente o receptor logo abaixo do objeto, logo abaixo do foco. Esse alinhamento, mas é abaixo, um embaixo do outro. Não é só embaixo, tá? Ele pode estar inclinado, o tubo vai inclinar até na horizontal. O importante é o alinhamento. Haverão incidências em que você inclinará o tubo ou você inclinará o paciente, certo? Mas sempre você vai ter que procurar o alinhamento, seja qual for a posição do equipamento, procure o alinhamento. Legal? Sim, algumas outras coisas para você ir estudando aí, facilitar a sua leitura, certo? Algumas siglas, como DFORI. O que significa isso? Isso é a distância. É a distância entre o foco até o receptor de imagem. Cada exame tem o seu protocolo. O que é o protocolo de exame? É a forma como você vai conduzir esse exame, certo? E isso está lá escrito, a distância que você tem que utilizar do foco até o receptor de imagem para fazer determinada aquisição. Você vai aprender isso muito no estágio com o pessoal mais experiente. Mas também está escrito nos livros, quando você for estudar, o professor de posicionamento vai cobrar de você isso em prova, inclusive, certo? Outra distância. Distância entre o foco e o objeto, certo? E a última distância é a distância entre o objeto e o receptor de imagem. Essas distâncias, quando modificadas, acarretam modificação da estrutura radiografada, da imagem radiográfica, certo? E a gente vai aprender essas influências. Mas lá na frente, aqui a gente está falando da radiação, né, de acessórios, de termos técnicos. Depois a gente vai fazer imagem, certo? Calma, vai ter tempo, ok? Bom, olha lá em cima do cabeçote tem aquelas travas elétricas que só funcionam com o equipamento ligado, certo? Essas travas te possibilitam baixar e subir o cabeçote, certo? O tubo, se você preferir. Você pode movimentar ele de acordo com a mesa, longitudinalmente, né? Lateralmente, para cima e para baixo. E você também pode inclinar o tubo de raio-x para fazer alguns exames chamados a exposição oblíqua, né? Ou angulado, tem alguns termos aí. Então você pode apontar ele bem para cá, você pode apontar ele da diagonal para lá, na diagonal para cá, mas sempre para o detector de radiação e entre eles o objeto de estudo, sabe? Não vai virar para a parede, virar para cima. Ele vira para cima, mas para que você vai fazer isso? Não faça, tá? Mas essas travas te possibilitam. E elas vão funcionar quando elas estiverem ligadas. Então, muito cuidado. Alguns equipamentos, quando ele se desliga, o tubo pode cair. Cuidado, equipamentos mais antigos fazem isso, tá? Cuidado com as travas elétricas. Elas funcionam quando elas estiverem ligadas, certo? Bom, vamos lá. Vamos pegar esse tubo aqui, ó, e vou deixar nessa posição, apontando para mim aqui, ó, direto. E desse lado aqui, o que eu vou botar? Eu vou botar um mural. É muito comum o pessoal chamar isso aqui de book.
a mesa de mesa e esse aqui de book. Mas book é uma parte que tem aqui, né? A parte do mural. Book mural, book de mesa. Não tem problema. E quando você for utilizar o equipamento, você vai ter que avisar para a máquina. Você avisa para a máquina, você aperta o botão lá se você está usando a mesa, ou você vai apertar lá o botão se você vai usar o mural, tá? A máquina precisa saber disso para fabricar a radiação. Bom, uma coisa que também tem ali, ó, a tal da gavetinha, ó, tal da gavetinha. Vamos abrir a gavetinha. O que tem lá? O porta-chassi, cara, o porta-chassi. Para que serve o porta-chassi? Para portar o chassi, né? Se eu perguntar se prova, você erra. E o chassi serve para quê, professor? Para guardar o receptor de imagem, filme radiográfico ou uma placa de fósforo, certo? Certo, mas isso é outro assunto. Agora o que eu quero aqui? A gaveta, que é o porta-chassi, é onde eu posiciono o chassi radiográfico de acordo com o tamanho dele. E aí, preciso me preocupar com o quê? Quando eu coloco ele de volta, ele já vai estar alinhado no book mural. Eu só preciso regular a altura, ele regula a altura também, certo? Então se o paciente tiver numa cadeira, tiver debilitado, você vai baixar isso aqui até a cadeira. Se ele estiver de pé e for bem alto, você vai colocar ele lá em cima. E aí o que você vai cuidar? Você vai cuidar o alinhamento, ó. O alinhamento entre o foco e o receptor de imagem tem que estar alinhado, viu? Não precisa estar em cima, viu que eu falei? A gente usa às vezes, em cima, embaixo, no meio. Não, tem que estar no caminho, tem que estar alinhado. Tem que ter o foco, tem que ter o paciente e tem que ter o receptor de imagem, manter um alinhamento, certo? Uma outra coisa também, ó, é o lado positivo e o lado negativo. Eu já falei em outros vídeos que isso por lei é obrigatório, certo? Mas eu não falei por quê. É por causa do efeito anódico, certo? O efeito anódico. Mais adiante eu vou explicar um pouquinho mais esse efeito anódico, por que isso acontece. Mas o que é que acontece? Acontece quando você fabrica radiação, lembra? Você fabrica para todos os lados. Se você não viu isso, assiste o vídeo anterior. Você fabrica radiação para todos os lados. Inclusive a radiação também para o lado do cátodo. E essa radiação para o lado do cátodo e para o lado do ânodo, ela tem diferença de energia de penetração, certo? A energia que sai para o lado positivo, lembra? O feixe, ele sai em leque, ele sai em cone. A radiação, quando sai do aparelho de raio-x, não sai igual água de chuveiro, caindo reto assim. Não, ela sai abrindo um leque, que tem um nome isso aí, cara. Tem um nome isso aí, daqui a pouco eu vou falar esse nome aí. Mas a radiação, quando ela sai, ela vai abrindo, certo? Ela vai espalhando entre aspas. Ela vai se abrindo, ok? E ela é menor no lado do ânodo. Por isso que o ânodo, do lado positivo, tem que ficar para cima. E o lado negativo tem que ficar para baixo. Por quê? Porque o ápice do pulmão tem menos matéria do que a base do pulmão. Certo? A base do pulmão, você tem lá o diafragma, não é isso? O diafragma. Ele tem mais matéria ali. Aqui, por mais que você tenha a mesma espessura. Ah, aqui em cima, professor, mas aqui no meu ápice tem a mesma espessura do meu abdômen, eu sou magrinho. Mas a matéria que está ali é diferente, cara. A matéria que está ali é diferente, os átomos são diferentes. Aqui no ápice do seu pulmão você tem bastante ar. E o ar não impõe dificuldade para a radiação X. Certo? Então, é fácil passar por aqui, então usa a radiação mais fraca, certo? E também no abdômen vai mais forte, ó, passa pelo músculo e me faz a imagem direitinho. E também posicionamento de braço, tá? Você vai ver que isso não é qualquer lado da mesa que você faz um exame. Não, tem o lado certo que corresponde ao cátodo e o ânodo, certo? Aquela radiação, vamos fazer o braço aqui, por exemplo, ó. A radiação, se eu vou fazer a minha mão inteira aqui, ó, o lado do cátodo tem que ficar onde? Tem que ficar aqui do lado do punho, o punho é mais espesso, ó. Então vai ter mais, a radiação vai ser mais forte aqui, e aqui como é mais fininho, a radiação vai ser mais fraca aqui, entendeu? Tem uma lógica no posicionamento, não é só posicionar, é assim e ponto, é assim porque sim, Zequinha, não. Tem uma explicação lógica, e essa explicação lógica é o efeito anódico. Inclusive, se você tiver a oportunidade de trabalhar no equipamento digital, o equipamento 100% digital, ele é preso, ele tem o cabeçote preso ao mural. Ele gira e o mural vira mesa, né? E a mesa vira mural. Tá, e se eu quiser fazer o contrário, deixar o mural lá do outro lado, professor, enganar o equipamento, ele não vai deixar, cara, ele vai travar por causa do efeito anódico, tá? Que eu já vou mostrar mais um pouquinho desse efeito anódico ali na frente, ok? Vamos voltar para a mesa, olha só. Vamos falar mais especificamente daquele acessório ali, obrigatório por lei, tá? Que é a caixa de colimação. Caixa de colimação, como é que você vai ver essa caixa de colimação?
o raio-x vai estar meio na penumbra, vai estar meio escurinho para você enxergar bem o que ela faz, certo? Essa caixa de colimação, ela vai iluminar, ó. Ela vai iluminar. Ela vai fazer campos quadrados ou retangulares. O que significa esse campo aí, professor? Tem uma luz aqui, uma luz que você aperta e ela ilumina. Essa luz, perdão, essa luz condiz com a área abranger, né, que vai ser abrangida pela radiação, onde a radiação vai bater. É isso que significa. Esse campo aqui é onde a radiação vai incidir no paciente, certo? Aqui eu tenho algumas imagens do tratado Tratado de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada, 8ª edição, conhecido como Bontrager, certo? Ó, você consegue enxergar aqui, tem um perfil, né, uma radiografia de perfil, ó. Olha aqui, ó. Aqui está o campo colimado. Essa é a colimação. O nome disso é colimar a área de região desse. Por que você vai jogar a radiação lá na mama? Vai jogar radiação aqui na coxa? Não precisa, né? Restringe a radiação apenas à região de interesse. E você faz isso com a caixa de colimação. Aqui tem outro exemplo, ó. Outro exemplo da caixa de colimação. Olha aqui, ó, do mesmo livro, do Bontrager. 8ª edição, ó. Olha aqui o campo colimado menorzinho, ó. Você faz o campo, você colima e deixa a radiação, então, somente na região do interesse. Isso é restrição de dose, você está diminuindo a dose no paciente, certo? E também isso vai influenciar no contraste radiográfico, mas isso é outro papo lá pra frente, certo? Vamos lá, vamos voltar para o nosso tubo aqui, vamos voltar para a nossa caixa de colimação e vamos dar uma olhadinha por baixo aqui, ó, na caixa de colimação para ver como é que ela vai funcionar, como é que ela funciona, como é que ela é feita, certo? Então tá, ó, olhando ela por baixo, ó, você enxerga então um vidro e essa cruz aqui no meio, esse X, e lá dentro a lâmpada. Mas a lâmpada não tá ali, cara, a lâmpada não tá ali. A lâmpada tá aqui na frente, ó. Tem um espelho aqui. A luz bate no espelho e vem para cá. Por quê? Porque o espelho e nada para a radiação X é a mesma coisa, a radiação X vai atravessar o espelho. Agora, a estrutura onde você posiciona e prende uma lâmpada, essa já vai atrapalhar um pouquinho o raio-x. Então a lâmpada fica aqui, ela é refletida num espelho. Eu vou tirar o vidro aqui para você enxergar bem, ó. Olha o que tem lá dentro, ó. Lâminas de quê? Lâminas de quê? Mary Curie já falou isso lá em 1800, Röntgen falou isso lá. Chumbo, lâminas de chumbo, porque chumbo, a natureza dele é absorver o raio-x, E essas lâminas, então, você vai movimentar, ele vai fazer esses campos, e você vai, então, restringir a passagem da radiação X. Tem os botões lá, né? Você vai girar, tem o botão lateral e o botão longitudinal, e aí você vai fechar esses campos. 4 lâminas, 8 lâminas, depende do colimador, depende do equipamento, mas são muitas lâminas, são lâminas de chumbo que você vai utilizar para fazer essa colimação e restringir a radiação apenas à região de interesse. E aí vamos lá de novo, né? O nosso tubo, certo? Aquelas peças que você já decorou, não aguenta mais ouvir o professor falar dessas peças. Aqui dentro está o copo focal, os filamentos, a janela, o alvo, o motor de indução e a ampola que a gente usa para fazer o vácuo, certo? Então você já está craque nessas peças do tubo de raio-x aí, você já sabe que a radiação é produzida, né, naquele choque dos elétrons, você já sabe que nós temos lá o filamento, que o filamento é aquecido, certo? E a diferença de potencial vai atrair esses elétrons em direção ao alvo, esses elétrons vão frear quando bater o alvo, essa energia de movimento, que é a energia cinética deles, vai, então, virar raio-x, a velocidade dos elétrons eu controlo com KV, a quantidade de elétrons eu controlo com MA, e esse tempo que isso dura, essa quantidade, eu controlo com o MAS, certo? Certo. E aí é que a gente vai falar, ó, dessa radiação aqui, ó, desse monte de ondinhas, ondas, que eu falei no vídeo passado, ondas, certo? Ondas. Na verdade a gente vai falar o quê? Do foco efetivo, que é aquela radiação que vai para baixo, porque eu falei que a radiação é feita para todos os lados, né, professor? Cadê esse desenho? Não vou poluir o meu desenho, cara, vai ficar feio, tá? Então eu só desenhei aquele foco efetivo, que é o que você realmente vai utilizar, que é o que vai em direção ao paciente, que vem do alvo inclinado, que facilita esse movimento, certo? Da radiação, certo? O cátodo e o ânodo freou, eu tenho radiação. Eu tenho aqui um feixe. Quando eu desenho muitos, né? Muitos,
eu tenho um feixe de raio-x. E parte desse feixe, olha só, ele atravessa o alvo. Por isso que ele perde energia, como eu te falei antes. Por isso que tem o efeito anódico. Por isso que a radiação no lado do ânodo é mais fraca. Porque antes de ir para o paciente, ela atravessa o alvo, cara. E aí ela perde energia, né? Tem que atravessar o alvo, perde energia. Claro que isso não é bem grande assim como eu desenhei, é menorzinho, né? Aquela coisa, fiz grandão para você enxergar, tá? Isso é bem pequenininho, mas eu não vou ficar desenhando coisinha pequenininha aqui, não. Tá? Então a radiação passa por dentro do alvo e isso vai deixar ela com uma energia fraca e por isso que a energia é mais fraca no lado do ânodo, certo? Esse é o efeito anódico, ok? Uma outra coisa para você estudar, nas leituras aí, ó, é a sigla RC. O que significa a sigla RC? A sigla RC significa raio central, é um raio imaginário, que você vai usar para mirar no paciente, certo? Ah, é na face, vou mirar no naso, ó, vou mirar no naso. Quem que você vai mirar no naso? O raio central, que você nem vai ver, não dá para ver raio-x, você vai supor que ele está lá, é o centro da região de interesse. Você vai ver quando você for estudar o livro lá, raio central tangencial ao, né, que é isso, RC? É aquele raio imaginal, é o meio do seu X lá, da iluminação, da colimação. Uma coisa que você olha só aqui que interessante aqui, ó, é esse movimento do feixe, ó, da radiação de uma ponta até a outra. A radiação o quê? Ela vai seguir em direção ao paciente, certo? Vai seguir em direção ao paciente. E aí o que ela vai conseguir? Ela vai abrir, ó, ela vai abrindo, como uma lanterna. Acende uma lanterna, ó, essa dica vale ouro. Vai brincar com uma lanterna, tá? Porque a lanterna vai te ajudar a entender como é que é o comportamento da radiação X, porque ela se comporta como a luz também. Né? A imagem vai ser formada com base numa sombra. Olha a minha sombra aqui, tá vendo? Ó, a minha sombra. Afasta, aproxima, brinca com o celular, brinca com a lanterna, brinca com a luz e vê o que acontece. Distância foco filme que eu falei lá, né? Antes, para você dar uma olhadinha. Brinca, vai brincando com a lanterna, tá? Vai ser importante. Mas olha só, agora é aqui, ó. Olha só, como a radiação ela vai indo em direção ao paciente, ela vai abrindo, certo? Ela vai abrindo, ó, a distância entre os extremos vai aumentando. Como é que eu chamo esse comportamento? Eu chamo isso de divergência. Claro, isso aqui é um cone, né? A gente está olhando desse lado, parece um leque, mas essa radiação ela é um cone, ela sai como um pedaço de uma bolha que emana para baixo, certo? Esse comportamento de afastar os raios do feixe, os raios vão se afastando, isso é divergência, tá? Isso vai ser muito importante na formação da imagem, mas o princípio físico é esse aqui. Os raios, os feixes tendem a se afastar cada vez mais, eles são divergentes, certo? Então agora eu vou pegar os raios aqui, vou pegar mais raio-x, e vou fazer um feixe. Esse é o feixe de raio-x, certo? Então tá, o feixe de raio-x. Fiz o feixe de raio-x, para onde é que ele vai? Ele vai para a janela, o foco efetivo vai para a janela e vai atravessar a janela, a maioria vai atravessar a janela. E aí depois tem o óleo, cara, e depois a radiação tem que atravessar o óleo. Toda a radiação atravessa o óleo, professor? Não. Toda a radiação atravessa o vidro? Não. Como não, professor? Como não? Não, porque quando você faz radiação X, você faz em todas as energias, tecnicamente, a partir de 3.000 volt até a energia que você selecionou. Se você escolheu 100.000 volt, você vai ter fótons de 3.000 volt até 100.000 volt. Mas isso eu explico uma outra hora para você de forma mais detalhada. Se você quiser, tem um vídeo aí no canal que eu falo sobre gráficos, certo? Onde eu explico esse gráfico aqui, que diz respeito a essa fabricação da radiação. Explicou mais ou menos, mas dá para você ter uma base lá, né, desse gráfico aqui que fala sobre isso. Quando eu faço raio-x, eu faço raio-x do 3.000 volt até o valor que eu selecionei, certo? Outra hora eu explico bem o porquê que isso acontece. Vamos voltar para o feixe, Passou pelo vidro, professor, passou pelo óleo, o que aconteceu? Os raios-x fracos não passaram pelo óleo e não passaram pelo vidro, tá? Eles foram filtrados. E eu chamo isso de filtração inerente, porque já está lá no equipamento, é inerente, já está lá, certo? Então, só vão passar que eles têm mais energia, acima de 30 e poucos, ok? E eles vão aonde? Eles vão para a caixa de colimação.
E aí vão para a caixa de colimação. Mas você sabe como é que é a caixa de colimação lá dentro, né? A caixa de colimação tem as lâminas de chumbo que você já ajustou lá, ó. E aí o que acontece? O que acontece é que você vai colocar aqui, ó, as lâminas de chumbo, e essa radiação que está mais nas extremidades do feixe, elas vão ser absorvidas pelo chumbo e não vão ao paciente. Só vai passar para o paciente aquela radiação que ficou entre as lâminas do colimador. Você só vai usar a radiação central do feixe. Esse é o segredo, utilizar a radiação central do feixe para fazer as imagens radiográficas com maior perfeição. Certo? Então é isso, tá? Não esquece, né? Não esquece, o professor é o mais importante porque ele ensina as outras profissões. Então dá um like nessa bagaça, curte isso daí, dá um joinha, dá um GG, seja o que for. Deu grosso.